Então, daí, considerando isso ainda, ele dá dois exemplos, né? De que a gente tem uma tendência mais fácil também para se acomodar a questões relacionadas a objetos inanimados, né? Ou a animais mesmo, né? Pensando nessa coisa da falta, talvez, da consciência que está envolvida nisso, então ele dá o exemplo do sol, que a gente, de repente, não gosta de se queimar do sol, mas aceita, entende e agradece o sol por brilhar todo dia, porque ele traz, né, a vida, os benefícios e tudo mais. Então, tem uma questão que nos desagrada, mas a necessidade do sol brilhar todo dia é mais importante do que aquela questão específica, então a gente se acomoda. Aí ele fala, eu vou até ler um trechinho que ele fala, não peço às abelhas que não tenham ferrão, tampouco odeio as abelhas se estando no caminho delas recebo uma picada. Continuo apreciando a função da abelha e aproveito o mel. Porém, considero ser muito mais difícil ter para com as pessoas a atitude que tenho com as abelhas, né? Então, seria a mesma coisa. A ideia, quando a gente pensa que somos um, né? O Namastê, que eu honro a sua presença, porque somos um. Não é somos um só, um com o outro ser humano, somos um com o universo. Então tudo faz parte dessa força, né? Dessa força maior que governa e que rege tudo o que acontece. Então também a nossa posição, a nossa forma de nos posicionar e de nos acomodar com as questões deve ser igual, não só com quem a gente conhece, com quem a gente não conhece, conosco mesmo e com os seres da natureza de uma maneira geral. Então, a gente vai, quando você vai pensando nisso, você vai minimizando, talvez, ou tirando importâncias que não existem, né? Que a gente acaba dando uma relevância diferente para uma ou outra coisa. Vai colocando tudo, somos um, tudo numa mesma, como é que se diz? No mesmo patamar, né? De importância, de como a gente se relacionar com as coisas, né? De como a gente responder às coisas. Fer, Oi, mantendo a mesma linha lá do espelho, né? Que você disse, eu disse, quando a gente se identifica ou a gente é mais carinhosa, aceita mais alguns animais, alguns objetos ou algumas situações que não envolvem o ser humano, a gente tira eles do espelho, né? Porque não é imagem e semelhança. A partir do momento que eu tenho uma pessoa na minha frente, eu a vejo como meu reflexo, né? E se eu não aceito, ao mesmo tempo que eu não estou aceitando o outro, eu não aceito os meus defeitos também, né? Então eu não consigo me acalmar, eu não consigo me tolerar. Então, como que eu vou conseguir tolerar o outro que ela é minha imagem e semelhança? É muito complicado isso, né? E às vezes a gente fala, né, também, justamente isso que você estava falando. Às vezes o que eu reclamo no outro é justamente o que está me incomodando em mim, né? E isso pesa mais. Identificar isso também é importante, né? Até que ponto é o outro mesmo que está me incomodando, né? Ou sou eu? Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga e ela deu um exemplo fantástico, né? De como que as pessoas se percebem, né? As pessoas elas apontam muito o dedo para o outro, né? Ou então reclamam para Deus. Então ela tem o dedo indicador apontando ou reclamando para cima
que é o Deus a culpa de tudo, né? Se ela tá feliz, é o Deus. Se ela tá na desgraça, é o Deus, né? E ela esquece de que tem 3 dedos apontando para si para rever os conceitos e que não é revisto, né? Que é a questão da disciplina, a questão da não violência, que a gente precisa treinar diariamente, né? O ego também, o ego O tá. ego. O problema tá no outro, não tá em mim. Eu tô ótima. É. Estou lá fazendo meu exercício, o outro no espelho. Feliz da vida, aquela lá que é chata. Ai, ai. Vamos lá. Então, ele ainda fala aqui, ó. Vou passar para mais um pedacinho. Essa parte eu acho legal, importante. Aqui ele começa a falar um pouco de alguma estratégia, né? De como a gente trabalha isso. Então, ele fala, responda a pessoa, não a ação, né? Ele fala, para descobrir dentro de mim um valor pela acomodação, eu deveria olhar para a pessoa por trás da ação. Não para a ação que ela está fazendo, mas para a pessoa, né? Em geral, é quando estou respondendo ao comportamento da pessoa, a sua ação. Acho difícil ser acomodativo, né? Aquela coisa da reação. Alguém fez alguma coisa ali, eu reagi, já briguei, já... Eu respondi a ação, mas o que aquela pessoa representa? Quem é a pessoa? Então, quando tento entender a causa por detrás da ação, coloco-me numa posição de responder à pessoa e não à ação. Então, como é que eu posso fazer isso, né? De tentar entender o que está atrás daquela ação. Primeiro passo, eu não posso reagir, né? Para eu entender, eu preciso de um tempinho, né? Você não pode já responder de imediato ou reagir de imediato. Precisa de um tempinho para processar, entender o que aconteceu para que aquela ação, para que a pessoa tivesse tido aquela ação comigo que me desagradou, e entendendo, né, refletindo, respirando, aí eu posso decidir o que eu vou fazer, o que eu vou falar, e provavelmente mais fácil de eu achar uma acomodação para isso daí. Então, isso eu acho que talvez a estratégia mais importante. Isso depende daquilo que você falou, de disciplina, né? Primeiro é estar atento, ter a mente atenta para não reagir. O yoga fala da não reação, da ação. A gente deve agir e não reagir. Quando a gente reage com emoção que nem sempre vai trazer o melhor ou a intenção que a gente gostaria de colocar ali. Então, a gente precisa parar, precisa pensar, precisa respirar para depois agir e não reagir, né? Então, essa talvez seja a principal estratégia para tentar isso. Mas, para que a gente consiga fazer isso, principalmente para quem é muito impulsivo, quem tem tendência a sair já brigando, discutindo, vamos resolver logo, a primeira coisa é a atenção. Esteja atento, atento à ação do outro, atento a você, a sensação que você tem com a ação do outro. Quando a gente não está atento, você não dá esse tempo de parar para poder pensar, poder respirar, poder agir. Quando você não está atento, você faz, depois você se arrepende, fala, falei, não devia ter falado dessa forma, devia ter feito outra coisa. Ou você pode até refletir e chegar à conclusão que realmente era aquilo que você tinha que ter feito e acabou. Mas tem mais chance de erro, né? Então, a primeira coisa é a atenção plena. Lá no comecinho, normalmente no comecinho da aula, quando a gente senta, respira, eu falo para olhar para dentro, para começar a perceber seu corpo físico, mental, emocional. É se permitir isso, né? Se permitir estar atento a você. E daí, aos poucos, isso vai se tornando natural no seu dia a dia também, né? Com as suas outras relações. Eu posso falar que eu acho
que eu mudei bastante nesse aspecto depois do yoga, né? Isso é uma das coisas que o yoga trouxe para minha vida. Eu nunca fui muito de brigar, coisa assim, mas sempre fui de reagir, sabe? Assim, de ser, se falar alguma coisa para mim, você vai sair sem, sem resposta, né? Sempre fui muito de impulso. E o yoga trouxe isso para mim. É lógico que é devagar. É a mesma coisa do alongamento. Tem uma postura que a minha perna, o alongamento não chega. Quando você começou 10 anos atrás, como você está hoje, você vai ver que teve uma mudança absurda nesse alongamento. É a mesma coisa nessa atenção, né? No começo você gera consciência. Legal isso, vou tentar usar. Mas quando você vê, você já brigou, já... Só que cada vez que você reage, quando você gerou consciência, cada vez que você reage, você vai falar, nossa, podia ter parado. Nossa, podia ter parado. Aí a próxima vez você vai conseguir parar. Aí na outra você para. E você vai ver que é um processo lento. Por isso que o yoga ele vai atuar no corpo físico, mas também nas suas ações, nas suas emoções, no pensamento. É um processo natural, lento, gradual e que a gente tem que entender como que a gente vai ter, né, acertos e erros, mas que vai mudar. Você vai perceber que alguma coisa vai mudando, desde que você que aquilo tenha valor para você, né? Que aquilo faça sentido para você. Se não fizer sentido, ou você vai fazer o yoga como ginástica, ou você vai desistir do yoga, que não é, né, o propósito. Mas quem faz yoga vai em graus diferentes, talvez, mas vai perceber isso. Eu percebi isso em mim. E, então primeiro, se a gente fosse pensar numa estratégia, né? A atenção. Depois, a partir do momento que eu conseguir ter a atenção, aliás, antes da atenção é o valor, né? Ter aquilo fazer sentido. Aí depois você vai tentando criar uma disciplina para ter essa atenção. Você conseguiu criar a atenção, aos poucos você vai ver que você vai conseguir fazer. E gradualmente vai virando uma coisa mais natural, de parar, pensar, respirar, para depois agir. Né? E a gente vai mudando. Aí, ele fala... deixa eu ver onde que eu parei. Tá. Ele fala, se não consigo ver o que há por detrás das ações, ainda assim, tenho em mente o fato de que muitas razões desconhecidas por mim armam um palco para qualquer ação por parte de outra pessoa. Então, mesmo que eu não entenda, não consiga entender o contexto ali que gerou aquela situação, alguma coisa gerou aquela situação, né? Dentro da natureza daquela pessoa, da experiência daquela pessoa, gerou aquela situação. Então, criar essa consciência também é importante.